Talvez você já tenha passado por isso. Vê um vídeo, se empolga, decide mudar e alguns dias depois tudo volta ao normal. O problema não é que você seja fraco, é que a motivação não sustenta a mudança. A gente aprendeu a acreditar que para mudar precisa de motivação, sendo que a motivação é um estado emocional e estados emocionais são instáveis, porque, por exemplo, tudo depende de muito contexto, depende de humor, depende de como é o seu dia, então é uma questão que oscila, sobe e desce, tem uma base estrutural por trás de tudo isso. Então a mudança ela não deve vir da motivação, e sim de outras questões. Você não constrói uma vida baseada em algo que oscila. E aqui está um ponto-chave que muitas pessoas erram e você vai se diferenciar. Porque a grande maioria espera sentir vontade para tomar uma decisão. Muitos pensam que é fracasso não ter a motivação. Só que é importante que você tenha decisão para que você consiga dar sequência às necessidades do seu dia a dia. Porque uma vez que você se baseia em algo que oscila, ou seja, a motivação, você não vai longe. Muitas pessoas se empolgam simplesmente em pensar em tomar uma decisão. Só que essa empolgação não gera a mudança, você precisa de uma ação. E ação essa que não deve ser baseada, mais uma vez, em uma questão que oscila. E aqui entra uma questão chave. Quando a motivação acaba, muitas das pessoas acham que o problema é ela. Porém, não. É perfeitamente comum você não estar motivado para poder acordar cedo, para fazer uma atividade importante, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua alimentação. Muitas pessoas que conseguem fazer isso, não é que elas estejam motivadas o tempo todo, é que elas têm disciplina. E muito provavelmente você deve estar cansado de ouvir essa palavra, disciplina para isso, disciplina para aquilo. Quem é que tem disciplina no mundo que a gente tem hoje, onde você trabalha o tempo todo, estuda tem pouco tempo, mal consegue comer? Então vamos trocar essa palavra disciplina por estratégia, por estrutura. Uma vida ela não pode ser baseada em motivação, e sim em estrutura. Mudança se sustenta em estrutura, não em motivação. Pensa comigo, um pedreiro, quando ele vai construir um muro, ele precisa de quê? De um método. Ele precisa colocar cada tijolo ali devidamente alinhado. Não depende do estado emocional dele, porque independente dele estar feliz ou triste, se ele tem um serviço para ser executado, se ele tem que construir aquele muro, ele vai construir estando triste ou feliz. Ele não depende disso, depende de uma estrutura, de um plano que ele segue para poder manter aquele alinhamento. E uma vez que está tudo estruturado, ele consegue reproduzir quantas e quantas vezes forem necessárias. Então vamos colocar aqui uma mudança bem simples que você queira introduzir na sua vida. Não vou falar de questões de disciplina, porque eu acabei de dizer que você já deve estar cansado de ouvir isso. Vamos pensar em estrutura, no ambiente que você quer para, de repente, melhorar a sua quantidade de comida, para que você melhore a qualidade daquilo que você come. Faz sentido você comprar um monte de biscoito, um monte de guloseima, um monte de coisa gostosa? Eu falo até por mim, eu gosto muito de doce. Se eu tenho aqui em casa diversos tipos de doces, diversos tipos de coisas maravilhosas, é muito difícil de eu manter um cuidado ali alimentar, uma estrutura alimentar. Então, você precisa se basear com coisas simples. O próprio ambiente, baseado naquilo que você quer, com repetição, com qualidade, e você consegue trazer uma estrutura, uma mudança que vai realmente fazer diferença. Sem questões mirabolantes, sem fórmula mágica, sem papo de coach, sem papo de guru. Se você vive recomeçando, talvez não te falte vontade, talvez te falta estrutura. E nos próximos vídeos é justamente sobre isso que eu vou te mostrar. Como crescer sem depender de empolgação. E se esse tema fez sentido para você, se inscreva. Não para mudar tudo, mas para poder pensar melhor.